A paz, meu irmão, minha irmã. Salve Maria Imaculada. Tô gravando esse vídeo nesse dia de hoje, meditando nos mistérios divinos, para tratar com você, meu irmão, minha irmã, a respeito da comunhão profunda que eu e você deve ter com Deus. Com Deus, com Nossa Senhora, com os santos anjos e até mesmo com os santos da igreja, na qual eu e você tem devoção particular. Eu por uns, você talvez por outros. Eu queria tratar com você nesse pequeno vídeo a respeito do amor verdadeiro a Deus, através da oração, da comunhão íntima com o Senhor. E eu queria estar lendo o segredo para ter essa comunhão íntima com o Senhor para você nesse momento, que a Sagrada Escritura vai falar para nós lá em Eclesiástico, capítulo 39, versículo 6. Aqui Deus nos dá um mistério para a gente se unir a Ele intimamente, para quando ao decorrer do nosso dia, ao decorrer da nossa caminhada durante o nosso dia, a gente possa estar em comunhão profunda com Deus, de apenas dar um suspiro para o Senhor e o Senhor está com os ouvidos inclinados a nos ouvir. E a Sagrada Escritura ela fala assim para nós: desde o alvorecer, aplica o coração à vigília, para se unir ao Senhor que te criou. E ora na presença do Altíssimo. Abre sua boca para orar e pede perdão dos seus pecados. Pois se for da vontade do Senhor, que é grande, ele o acumulará do espírito de inteligência. Então ele espargirá como uma chuva palavras de sabedoria e louvará ao Senhor em sua oração. O Senhor orientará seus conselhos e seus ensinamentos, e ele meditará nos mistérios divinos. Ensinará a ele próprio o conhecimento de sua doutrina, porá sua glória na lei da aliança do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura nos traz esse mistério, meu irmão, minha irmã, do santo silêncio e da oração na madrugada, da oração no meio da noite. Na oração, meu irmão, a hora que o mundo tá dormindo, você tá ali de joelho na presença de Deus. E olhem, a Sagrada Escritura fala para nós: aplica o teu coração à vigília, para se unir ao Senhor que te criou. Essa vigília intensa, meu irmão, minha irmã, é 24 horas, porém ela se exerce na plenitude no meio da madrugada. E você vai entender isso que eu tô te falando através do tempo aqui que eu vou dizer para você. Você passa o dia inteiro em oração, rezando o rosário e outros tipos de oração. Porém, a hora que Deus fala com plenitude com você é na madrugada. E é nessa madrugada que você coloca o joelho no chão, como diz a tradição que Santo Ambrósio fazia. Ele colocava o joelho dele no chão no meio da madrugada e rezava, meu irmão, minha irmã, pedindo perdão dos seus pecados. E aí, como a Sagrada Escritura nos disse, Deus, se for da vontade dele, ele vai te cumular de um espírito de inteligência, como o próprio Cristo fala na Sagrada Escritura e no Evangelho, quando ele orienta os discípulos: quando vocês for levados no tribunal, não pensem no que vocês vão falar, no que vocês vão dizer. O Espírito vai falar na boca de vocês, isso é, vai cumular vocês de um espírito de inteligência. E aí fala a Sagrada Escritura: vai aspergir em você uma chuva de palavras de sabedoria. Olha que mistério. O Senhor vai orientar os seus conselhos e os seus ensinamentos. Ele ensinará a ele próprio o conhecimento de sua doutrina. E aí, meu irmão, minha irmã, é isso que eu tô querendo te dizer. Você vai viver debaixo da bênção de Deus. É isso que esse vídeo quer trazer para você. Você ser uma pessoa que tem intimidade com o Senhor. Quando a gente olha para a vida dos santos da igreja, eu lembro sempre de São Domingos, que é o meu santo de predileção. A história vai dizer que ele revelou ao beato Reginaldo em oração, em colóquio com ele, que Deus tinha mostrado para ele que não negava nada para São Domingos do que ele pedisse aqui na terra. Olha que mistério, hein? A gente sabe na santa tradição, nos ensinamentos dos mistérios da igreja, que Deus não nega nada a Nossa Senhora. Porém, também, São Domingos revelou ao beato Reginaldo, companheiro dele no começo da fundação da ordem, que Deus não negava nada a ele do que ele pedisse para o Senhor. Por quê?
Primeiro porque São Domingos estava em conformidade plena com a vontade de Deus. Então por isso que Deus não negava nada para ele, porque ele só pedia daquilo que era do agrado de Deus. Segundo, São Domingos passava, meu irmão, minha irmã, o tempo todo na presença do Senhor. A vida dele era um colóquio com o Senhor. Ele só falava de Deus ou sobre Deus com as pessoas. Ele só falava com Deus ou sobre Deus com as pessoas. De tamanha intimidade que ele tinha. Mas por que isso acontecia na vida de São Domingos? Porque ele passava a noite dele em oração e vigília, buscando a sabedoria encarnada, como diz São Luís de Montfort, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele passava a vida dele em colóquio contínuo com Deus na madrugada. Enquanto os outros dormiam, ele estava na presença de Deus. E é isso que eu quero ensinar para você nesse vídeo. A ficar na presença de Deus na madrugada. Na madrugada. Dizem que aquele homem dormia apenas 40 minutos por noite. O tempo todo ele passava em oração. Eu conheço pessoas que já foi acordado pela esposa, e a esposa falando: por que você está rezando a Ave Maria no meio da madrugada? Você está dormindo e rezando? A pessoa velava ali na presença de Deus mesmo dormindo. Mas o que acontece com os espíritos soberbos nos dias de hoje? Com as pessoas orgulhosas que não aceitam a doutrina? Elas alegam sempre a mesma coisa, que eu trabalho o dia todo, então eu não posso acordar de madrugada para rezar. Ela mesma fala as palavras que um dia pode condenar ela. Eu sirvo ao mundo para mim poder nutrir minhas entranhas e manter minha vida confortável. Mas para mim me entregar a Deus eu não consigo, eu não posso, porque afinal eu tenho um trabalho, eu trabalho o dia todo, eu não consigo acordar de madrugada. Essas próprias palavras vai condenar esse tipo de pessoa. Nesse dia de hoje você é chamado a ficar na presença de Deus. A gente olha para Santo Antônio de Pádua, um dia perguntaram para ele: como você faz para ser assim? E Santo Antônio falou: eu durmo pouco, rezo muito e como pouco. Aquele homem rezava, meu irmão, minha irmã. Aquele homem dormia pouco, ele ficava na presença de Deus. A gente olha para a vida de São Maximiliano Kolbe, ele percorria os corredores do convento, rezando durante a madrugada. Quando os monges se colocavam na madrugada na presença de Deus para começar as laudes, as matinas, São Maximiliano Kolbe já tinha rezado rosários ali. É aquilo que eu sempre falava para os meus companheiros de caminhada. Antes das 1000 Ave Maria, a minha boca já está calejada de rezar. Nós começávamos a rezar às 5 horas da manhã, porém eu acordava já às 3 para rezar. Eu já estava em colóquio pleno com Deus. A gente olha para São Luís de Montfort, aquele homem percorria estradas rezando, e ele mesmo dizia: a minha cela, a minha caverna é a estrada. Ele vazava madrugadas nos bosques, rezando o Santo Rosário. A gente olha para São Francisco de Assis. São Francisco de Assis rezava no meio da madrugada, meu irmão, em colóquio contínuo com Deus. A gente olha para São Francisco de Sales, que é dele aquela frase magnífica que ele fala: o Monte Calvário é o monte dos amantes. Aquele homem, ele rezava na madrugada. Ele ficava na presença de Deus com intensidade. O que dirá então de um São Francisco Xavier? Como que São Francisco Xavier tinha um fervor apostólico de ter percorrido mais de 123 mil quilômetros andando a pé, barco, canoa e etc e tal? Como que ele tinha esse fervor apostólico? Uma vez ele foi dormir beirando a meia-noite. Já era beirando a meia-noite. E o companheiro dele falou: nós precisamos dormir para poder acordar na madrugada e já ficar na presença de Deus. E São Francisco Xavier dizia: eu não posso dormir ainda porque me falta 2 dezenas do rosário. Eu preciso rezar elas para depois ir dormir e acordar na madrugada novamente. Eram homens compromissados com Deus. Quem dirá um São Bernardo de Claraval, que ensina a gente na doutrina dele que se deve acordar de madrugada para rezar, se deve acordar no meio da noite, se deve fazer da tua noite, do teu hábito noturno, um hábito de contínua penitência e oração na presença de Deus. Quem dirá um Santo Tomás de Aquino, com tantas obras que Santo Tomás escreveu?
E que a história dele vai dizer que ele passava mais tempo orando do que estudando e escrevendo. Olha que mistério. Quem dirá um São Bento Abade, o tanto que aquele homem já rezou na madrugada. Ficava na presença de Deus. Quem dirá um São Bento José Labre, o mendigo de Deus que não deu certo em nenhuma ordem da igreja. Todas que ele foi, ele era reprovado. Então ele decidiu viver na rua, diante das entradas das catedrais e das capelas, orando diante do Santíssimo Sacramento. Ele passava a madrugada na presença de Deus. Quem dirá um São Clemente Maria Hofbauer, que passava a madrugada rezando na presença de Deus. Quem dirá um São João Macias, que antes de abrir ali a portaria do convento onde ele era o porteiro, São João Macias, antes dos monges acordar, ele já estava na presença de Deus rezando. Quem dirá os 3 pastorinhos que antes de pastorear as ovelhas, a irmã Lúcia já estava na presença de Deus rezando o rosário. Olha que mistério. Por que eu cito tanto santo assim? Porque se eu e você quiser ser santo, nós precisamos traçar uma via que se chama madrugada, que se chama noite, que se chama silêncio, que se chama escuridão, porque é na escuridão que se faz brilhar a luz divina em nós, meu irmão. E aí, quando a gente olha para esse mistério, não existe cansaço. Não existe desculpa. Se eu me entrego ao trabalho ali, eu também tenho que me entregar a Deus. É necessário a gente ficar gasto pelo evangelho. Acordar de madrugada. Eu conheço homens que não conseguem acordar de madrugada. E o que eu mais admiro é que eles conseguiam acordar. Aliás, acordar não, passar a madrugada em folia, em baile, em rodeio, em tudo é tanto quanto tipo de perversidade. E hoje que eles estão na igreja, eles não conseguem rezar na madrugada. Quando eles conseguem acordar cedo, eles acordam 6 horas da manhã, eles não conseguem acordar antes disso. Mas quando era para as coisas do mundo, eles conseguiam acordar. Quando é para as coisas seculares, eles conseguem acordar, mas quando é para os mistérios divinos, eles sempre alegam uma desculpa, é uma desculpa atrás da outra. Sabe o que é isso? É a falta de amor a Jesus Cristo. E eles acham ainda que eles acordando 5 ou 6 horas da manhã, eles já acham que eles estão fazendo muito ainda para servir o reino de Deus. Olhando para a vida dos santos, não estão fazendo absolutamente nada até agora. É por isso que através desse vídeo eu convido você a sustentar o bom combate, a ser uma pessoa de vigília. E é por isso que o glorioso São Paulo Apóstolo ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 ou 16, se eu não me engano, São Paulo fala: ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia, porque não miramos as coisas que se veem, pois são temporais. É as coisas que não se veem que a gente mira, porque são eternas. Olha o que São Paulo vai falar. Ainda que eu me enche de olheira, ainda que eu passe o dia com sono, meu irmão, ainda que o meu corpo se desconjunte inteiramente, ele se renova novamente em Cristo Jesus. Porque o que eu busco, meu irmão, minha irmã, não é as coisas temporais visíveis, como São Paulo nos explica, são as coisas invisíveis que eu procuro e que eu convido você a procurar também. Olha para Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, meu irmão, minha irmã, ela só dormia 30 minutos a cada 2 dias. Euclides, mas ela era santa, meu irmão. Ela era igual eu e você. Ela se santificou graças ao auxílio divino. E assim é comigo e com você. É por isso que Santo Agostinho, que é doutor da igreja, vai falar isso para nós. Que o que eles fizeram que eu não posso fazer? Não é esforço meu e teu que vale. É a graça divina vendo a dedicação que eu e você dá em querer ficar na presença de Deus. Hoje nós vemos os hominhos, as mulherzinhas de hoje, elas estão amedrontadas. Elas estão engruídas, elas estão adefinhando espiritualmente. E acham que porque estão rezando um rosário, alguma ladainha, alguma quarentena, estão fazendo alguma coisa.
Mas aquilo que Deus quer, a intimidade, elas não conseguem ter. Sabe por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu recebi uma graça especialíssima de Deus de 2 dias pra cá, sem contar as outras. Eu recebi uma graça especialíssima de Deus e eu estava sentado antes de rezar o meu rosário e eu apenas suspirei para Nossa Senhora. Mãe Santíssima, por que a senhora não me concede isso que eu tô te pedindo, minha mãe? Em pensamento eu falei isso. No mesmo dia foi resolvido o meu problema. Um suspiro, meu irmão, a minha Mãe Santíssima pôde me ouvir. Porque eu sou bom? Nada. Negativo. Porque eu busco a glória de Deus, eu não busco meus próprios interesses. Eu tenho sede de ficar na presença de Deus. E é por isso que São Paulo fala em 1 Timóteo 5,5: persevera noite e dia em oração e súplica. Quantas vezes nos meus vídeos eu já não citei esse versículo bíblico, mas hoje eu quero que você note ele, não deixe passar despercebidamente. São Paulo ele fala primeiramente noite do que o dia. Ele fala persevera primeiro noite e depois dia em oração e súplica. Por que ele fala noite? Porque é na noite, meu irmão, é na escuridão que Deus fala no teu coração. É no meio do escuro que Deus quer falar com você. É no meio da madrugada que Jesus Cristo toca na nossa alma, nos modela, faz a gente romper com os vícios, com a vida carnal e viver uma vida espiritual. Tanto isso é verdade que os santos padres da igreja ensinam isso. Tanto isso é verdade que a Sagrada Escritura fala no Salmo 62, versículo 2. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, a minha carne também vos deseja. Olha, meu irmão, o que Davi fala nesse salmo. Desde a aurora, isso é, antes do sol querer sair, eu já busco ansioso por vós. A minha alma tem sede, uma sede insaciável, e até a minha carne vos deseja, Senhor. Olha o que o Salmo vem falar para nós. E o versículo 7 fala: eu penso em vós no meu leito de noite, e nas vigílias eu suspiro por vós. Olha que mistério, meu irmão, minha irmã. Não basta rezar no meio da manhã. É por isso que a gente vê as pessoas acordando 5, 6 horas da manhã e caindo espiritualmente, não consegue progredir. Elas combinam as coisas e descumprem. Elas falam das coisas divinas, mas voltam atrás. Elas não conseguem ter compromisso com Deus. Elas não conseguem labutar nas trincheiras do Senhor. Elas estão sempre esbarrando. Sabe por quê? Porque não pensa em Deus no leito da noite e nas vigílias não suspira por Ele. Cumpre apenas uma obrigação formal de salvar, com medo de ir para o inferno. Porque afinal Nossa Senhora mandou rezar para me salvar. Então a pessoa com medo de ir para o inferno, ela reza por obrigação. Ela não reza por amor. Porque quando eu rezo com amor, eu já não estou rezando e pedindo algo. Eu estou conversando com Deus. Eu estou me tornando íntimo de Nossa Senhora. E aí esse salmo cumpre com plenitude. Pensa em vós no meu leito de noite. E nas vigílias eu suspiro por vós. Eu tenho sede. Não tem cansaço, não tem desgaste de trabalho, não tem absolutamente nada que me impede de ficar na presença de Deus. E é por isso que Sabedoria, capítulo 16, versículo 28, fala a mesma coisa. É preciso antecipar-se ao sol. Isso é preciso eu estar primeiro que o sol. O sol não pode resplandecer para a glória de Deus primeiro que eu. É preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer e que é preciso adorar-vos antes do raiar do dia. Olha o que o livro da sabedoria fala para mim e para você. Eu antecipo ao astro maior que é o sol. Ele é maior que a lua, ele é maior que as estrelas, ele é maior que os outros planetas, porque ele aparece em plenitude, não somente porque ele está mais perto da Terra, porque o Sol é o Sol. Jesus Cristo é comparado ao Sol, fala lá no Evangelho de São Lucas, ele é o Sol nascente que veio nos visitar, mas eu antecipo ao Sol, o livro da sabedoria vai falar, e eu vos adoro, Senhor, antes do raiar do dia. Os meus irmãos, a minha família, os meus vizinhos,
Estão todos dormindo, embriagados na lentidão do sono, mas eu já estou na presença de Deus, meu Senhor. Eu já quero te adorar antes de raiar o dia. A gente olha o Salmo 87, versículo 14, fala: desde a aurora a voz se eleva a minha prece. Olha, o sol nem saiu e a voz já se eleva a minha prece. É isso que os santos tinham, meu irmão, minha irmã. Era esse um dos segredos deles, que eles ficavam ali de madrugada rezando, não interessava o desgaste que eles tinham, e independente da situação deles, eles estavam ali desde a aurora, elevando a prece a Deus. A gente olha aqui em Eclesiástico mesmo, capítulo 51, versículo 18. Busquei abertamente a sabedoria através da oração. Eu só consigo essa sabedoria através da oração, e ela se dá no meio da madrugada. Meu irmão, é necessário a gente se levantar. 1 Macabeus capítulo 3, versículo 58. Sede corajosos e estáis prontos desde amanhã para o combate. Meu irmão, a nossa vida é um combate. Antes do sol nascer, eu já estou na presença de Deus para combater. Eu já fico ali na intimidade com Ele. E isso nós vemos até mesmo na Sagrada Escritura. Olha a luta de Jacó com o anjo. Os santos padres, como São Leão Magno, ele vai dizer para nós que a luta de Jacó com o anjo foi como a oração, a insistência da oração ali no meio da noite, e ele saiu com a coxa machucada. Por quê? Porque, meu irmão, os seus olhos se gastam. Porque você está cansado já do seu dia a dia, dessa vida terrena, das dificuldades do trabalho, dos filhos, do cansaço físico e até mesmo mental. Você sai manco como Jacó saiu, mas você fica na presença de Deus. Eu lembro de Sabedoria, capítulo 6, versículo 13 e 14. Quando fala de Nossa Senhora, o livro da Sabedoria, Santo Afonso de Ligório vai dizer: ela antecipa-se, que é Nossa Senhora, aos que a desejam, que é Nossa Senhora. Quem para possuí-la se levanta de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à porta. Olha o que a Sagrada Escritura vai dizer sobre Nossa Senhora. Quem se antecipa de madrugada, quem fica na madrugada na presença de Deus, não vai ter trabalho para encontrar Nossa Senhora. Ela já vai estar sentada à porta. Que porta? A porta de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Nossa Senhora já vai estar sentada à porta do teu coração, meu irmão. A quem abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele, Jesus Cristo fala. E Nossa Senhora é a mesma coisa nessa passagem do livro de Sabedoria. Se você se antecipar na madrugada e rezar ali na presença dela, ela já está sentada à porta. E aí um suspiro que você dá de oração, uma palavra mental que você dirige, a bem-aventurada Virgem Maria, segundo a vontade de Deus, é claro, porque nós somos miseráveis, ela e nosso Senhor te atende espontaneamente, assim como atendia São Domingos. Os segredos do santo tá aí. A gente olha para a vida monástica, a oração se dá no meio da noite, meu irmão, na vida monástica, em qualquer um, nos cartuchos, nos beneditinos, nos carmelitanos, nos dominicanos, nos franciscanos, todos eles rezam na madrugada. E isso não pode ser uma desculpa para os pseudo-profetas de hoje, para os pseudo-missionários. Ah, mas eu sou casado, eu tenho família, eu sou leigo. Então por que você quer pregar a palavra? Então por que você quer evangelizar? Por que você quer ter comunidade? Por que você quer ir na casa dos outros rezar? Então já que você é leigo, se põe no teu lugar e não tenta se ficar à frente das coisas dos mistérios divinos. A realidade máxima é essa. Agora, a partir do momento que eu quero salvar a alma, eu tenho que entrar na imitação dos santos. Isso é uma realidade. A gente vê essa realidade da salvação e da intimidade com Deus até mesmo em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. 5 eram inteligentes. 5, no caso, desculpa a palavra, eram ignorantes. Essas 5 ignorantes são as pessoas convencionais que tem na igreja hoje, que acha que acordar às 5 horas da manhã tá fazendo alguma coisa demais. Acha que acordar às 6 horas da manhã tá fazendo alguma coisa. Um verdadeiro soldado ou uma soldada católico, ela não pode acordar depois das 6 horas da manhã, por exemplo.
Eu ia falar depois das 4 horas. Mas aí eu já tô sendo muito exagerado também, né? Vão falar que eu sou louco. Mas um soldado, ele não pode acordar depois desse horário. Ele não é admitido na labuta. A gente vê nessa parábola que foi no meio da noite que o esposo apareceu. De surpresa, no meio da escuridão. Vinde, o noivo está pronto. Quem vigiou na madrugada entrou para a boda eterna. Quem não vigiou, quem oscilou, quem se excusou dando desculpa de trabalho, dando desculpa de cansaço, dando desculpa que não aguenta, meu irmão, rodou. Rodou, sabe por quê? Porque um dia você foi perverso, um dia você acordou cedo para ir em prainha, um dia você acordou cedo para viajar, um dia você teve firmeza para ficar até altas horas da noite vendo porcaria de filme. Eu conheço mulherzinhas dentro da igreja que questionam missa, questionam concílio, questionam de tudo, mas não fazem penitência, não acordam na madrugada, não usam silício, não fica na presença de Deus, não consegue jejuar, vive debaixo da maquiagem, vive debaixo da frivolidade. Como que quer entrar no reino de Deus? Como quer ser amigo de Jesus Cristo? É na madrugada que eu consigo isso. Lamentação capítulo 3, versículo 41. Elevemos os corações tanto quanto as mãos para Deus. É isso que Deus quer. É agarrar no rosário. Por isso que eu estou gravando a imagem do rosário. Eu não preciso mostrar minha cara. Elevemos o coração. Isso é a alma. Quanto as mãos também, Lamentação vai falar. Isso é, agarra no teu rosário. Ele é a lamparina, olha os 3 pastorinhos. São Francisco, Marta, Santa Jacinta, Marta. Eu sempre falo isso nos vídeos. Eles estão ali, a igreja sabiamente pintou a escultura deles ali para veneração no meio da noite. Você nota na pintura deles que eles estão carregando a lamparina e estão carregando o rosário na outra mão. Foram como as 5 virgens prudentes. Eles vigiaram na madrugada, na calada da noite. A hora que o esposo veio, eles estavam preparados para entrar no reino de Deus. Eles, na atualidade de hoje, os 2 pastorinhos, Francisco e Jacinta, é o exemplo vivo de intimidade com Nossa Senhora e com Nosso Senhor. É por isso, meu irmão, que eu e você tem que elevar a alma a Deus, como fala o Salmo 59, versículo 9. Desperta, minha alma, desperta. Eu quero acordar a aurora. Não é a aurora que vai me acordar através do cântico do galo. Não é a aurora que vai me acordar com pessoas já indo trabalhar, com barulheiro de pássaro cantando. Não, é eu que vou acordar a aurora na presença de Deus. Enquanto o mundo dorme, eu fico na presença de Deus. O lema dos cartuchos é: enquanto o mundo gira, a cruz permanece intacta. O meu lema também é esse: enquanto o mundo dorme, eu quero estar na presença de Deus. É esse o mistério. Quando a gente olha em Marcos capítulo 1, versículo 35, vai dizer claramente a escritura, Jesus dando exemplo, tendo ele se levantado muito antes do amanhecer, vai falar São Marcos. Olha por que ele se expressa dessa forma, hein? Muito antes do amanhecer. Ele saiu para um lugar deserto e ali se colocou em oração. É isso que eu e você tem que fazer. Foi no meio da noite, meu irmão, que eu e você tem que sustentar o bom combate. Quando a gente olha para São José, foi no meio da noite que ele foi avisado para dormir. Quem vive na madrugada entra nas vias da contemplação. É isso que você tem que aprender e que foi perdido dentro da igreja. Hoje as pessoas só pregam ladainha disso, terço daquilo, oração de cura daquilo, mas elas esquecem dos mistérios da contemplação, elas esquecem da purificação dos sentidos, ela esquece da comunicação com Deus em plenitude, ela esquece da vida interior. E é por isso que São Bernardo vai dizer para nós: há muitos canais dentro da igreja, mas poucos são os reservatórios. Olha o que São Bernardo vai dizer: tem muito canal, tem muita gente sendo canal, mas tem pouco reservatório que sustenta o bom combate. E é por isso que Santo Efrem também dizia: há muita fumaça e pouco fogo. Tem muita fumaça dentro da igreja nos dias de hoje, mas pouco fogo interior.
Esse fogo que fazia Santa Catarina de Sena, as outras amigas dela ter que jogar pano molhado em cima dela para conter o fogo interior que aquela mulher tinha. E quando a gente olha em Lucas 4:42, capítulo 5, versículo 16 e capítulo 6, versículo 12, fala claramente que Jesus se afastava na madrugada para ir rezar. Fala claramente que Jesus se afastava para ir rezar. E é isso que eu e você tem que buscar. São João da Cruz, ele fala para nós, que diz que é na noite que nós vemos a manifestação de Deus na nossa alma. E não há desculpa. Beata Ana Maria Tarde, se eu não me engano, foi 6 ou 9 filhos que ela teve. Ela passava o dia trabalhando, não tinha tempo para nada, mas à noite ela se entregava em oração. À noite ela ficava na presença de Deus. É isso que eu e você tem que ter. Buscar esses mistérios da intimidade com Deus. A gente olha para São José, São João Crisóstomo vai dizer, São José ele fez mais para Deus dormindo do que todos os santos acordados. Olha que mistério que São José foi. Cumpria com São José o Salmo 126, versículo 2. É inútil acordar de madrugada e labutar até alta hora trabalhando para ganhar o pão sofrido do trabalho, sendo que Deus dá aos seus amados até durante o sono. Deus dava para São José durante o sono. Mais São José fez para Deus dormindo do que acordado, porque na verdade ele não dormia, ele estava em contemplação com Deus, meu irmão. Na intimidade com o Senhor. Não era aquele sono lá de Atos capítulo 20, versículo 3, quando São Paulo estava pregando. Um dia eu quero gravar um vídeo a respeito dessa passagem também. Que São Paulo pregava e aquele discípulo ali ouvindo ele no segundo andar despencou da janela e morreu devido ao sono. O sono de São José não era o sono de morte, era o sono da contemplação e da união íntima com Deus. É por isso que fala o Salmo 15, versículo 7. Bendito seja o Senhor que me aconselha, porque mesmo de noite o meu coração é exortado. Meu irmão, São José ele era aconselhado por Deus e de noite ele era exortado, isso é, ele estava ali com os ouvidos atentos à voz do anjo, à voz do enviado de Deus, e era por isso que São José é guardião da igreja. Por isso que nós vemos na iconografia São José segurando uma igreja nos braços. Cumpria com São José aquilo que está lá em Cântico capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. São José, mesmo com os olhos fechados, o coração dele estava velando. Na presença de Deus ele ficava. Cumpria com São José aquilo que está lá em Isaías capítulo 26, versículo 9. A minha alma vos deseja durante a noite e o meu espírito vos procura desde a manhã. Meu irmão, aquilo que cumpria com São José precisa cumprir na minha vida e na tua. E é por isso que o Padre Antônio Vieira diz: os dias Deus fez para nós, para que a gente trabalhe e tenha as nossas ocupações, mas as noites ele fez para ele mesmo. O dia ele fez para as nossas ocupações do corpo e a noite ele fez para os nossos retiros da nossa alma. Os dias Deus fez para o exterior, que é visível. Por isso são claros os nossos dias, mas as noites ele fez para o interior, isso é, para aquilo que é invisível, por isso que a noite é escura. E é nesse invisível, meu irmão, nessa intimidade da noite que eu e você precisamos estar. É na noite da madrugada que eu vejo que é invisível, isto é, que eu vejo a Deus. A eficácia da contemplação com Deus durante a noite é tudo. A gente olha para Josué capítulo 5, versículo 13, quando ele sai de madrugada para rezar, ele contempla São Miguel com a espada desembainhada. E ali Josué vê os mistérios divinos. E lá no capítulo 10, versículo 14, o sol, quando Josué estava degladiando no meio do dia, para. Que loucura é essa? E a Sagrada Escritura vai falar que Deus manifestou ali a glória dele obedecendo a um homem. Olha que loucura, hein? Senhor está sempre pronto para ajudar aqueles que de madrugada ficam. Mas por que Deus deu a Josué a vitória? Uma vitória tão grande naquele dia. Por que Deus deu essa vitória a Josué ao ponto do sol parar e Deus obedeceu um homem? Por quê? Porque Josué dava as noites dele para Deus.
E é por isso que Deus deu a vitória naquele dia para ele. Porque Josué ficava na presença de Deus durante a noite. Foi durante a noite que São Pedro foi liberto pelo anjo. Foi durante a noite que lá em Atos, capítulo 16, se eu não me engano, Paulo e Silas foi liberto dos grilhões no meio da madrugada. Porque eles ficavam na presença de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar para mim e para você nesse dia de hoje. O que você precisa esperar de Deus, meu irmão, na tua vida? Se você entrega as tuas noites pro diabo, vendo televisão, vendo filme, ficando em Facebook, ficando em Telegram, ficando em rede social, ficando em Instagram, mesmo que ouvindo formação católica, se você só passa o teu tempo fazendo isso, pouca intimidade você vai ter com Deus, meu irmão. Você que ficou, talvez você que está ouvindo esse vídeo, você passou metade da tua vida embalada, como eu passei. Como eu passei. Eu tenho a mesma loucura daquela época, só que dessa vez ao contrário. Eu era louco e passava a noite inteira bebendo e dançando. Hoje eu também sou louco do mesmo jeito. Eu passo a noite inteira bebendo da graça de Deus e não dançando, mas cantando, meu irmão, nas cordas da Ave Maria. Agora, se você que tá aí só fica vendo o vídeo de formação a noite inteira e quer criticar a igreja, você não tem autoridade, você não tem calibre para isso, porque você passa ouvindo os homens e pouco ouvindo a Deus. Quanto mais eu fico na rede social só ouvindo homens dando formação, pouco eu converso com Deus. É necessária a formação, é necessária a aprendizagem, é necessário o conhecimento nos dias que nós estamos vivendo, porque a guerra nos dias de hoje é intelectual, mas muito mais que isso, é necessário a via espiritual, a contemplação, o mistério da escuridão, da noite aonde Deus se manifesta. Foi na noite do presépio que Deus se manifestou ao mundo e que Nossa Senhora entrou numa adoração e contemplação profunda, e eu e você é chamado a isso. Quem conseguiu ver o mistério do Calvário, que se deu ali ao meio-dia, a hora que o sol estava estralando, foi a hora que o mundo fechou em treva, vai dizer a Sagrada Escritura, e aquele dia passou a se tornar como uma noite. Deus queria mostrar a manifestação dele no meio da noite, isso é a salvação. E é isso que ele quer para mim e para você. É necessário deixar o corpo mole de lado. Começa a fazer vigília, meu irmão. A partir da meia-noite, a partir das 2 da manhã, da 1 da manhã, das 3 da manhã, das 4 da manhã. E se você tiver fraquinho na fé, acorde então 5 horas da manhã para rezar, então. Mas acorde antes do sol sair. Comece a fazer essa experiência. Comece uma vez só por semana, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu tô gravando esse pequeno vídeo em ato de louvor, adoração e agradecimento pela graça que eu alcancei de 2 dias pra cá. 2 dias não, 1 dia foi. Apenas um suspiro, Deus pode te ouvir. Não porque você é bom, não porque você é melhor que os outros, mas porque Deus sabe da tua reta intenção de buscar a face dele. E quando ele vê a tua reta intenção e vê que aquilo que você pede para ele é segundo a vontade dele, que não vai fazer mal para tua alma, Deus concede, meu irmão, assim como ele concedia para São Domingos. E é isso que Deus quer para você. Toma posse da graça de Deus. Fica na presença de Deus. Sustenta o bom combate na madrugada. Eu conheço muita gente que não dá conta de acordar da madrugada e que um dia passava a noite toda em pé fazendo aquilo que era ilícito. E quando é para fazer aquilo que é lícito, eles inventam 1001 desculpa. Eu conheço homenzinhos que passavam a noite inteira acordado, bebendo e fazendo coisa errada e ia varado pro serviço. Varava a noite acordado e ia pro serviço. Hoje eles não conseguem acordar de madrugada. Se for juntar a carga horária deles acordado no meio da noite, desde a adolescência até a conversão, daria para acordar muitos anos na madrugada, meu irmão, para ficar na presença de Deus. Mas eles não enxergam, são cegos espirituais. Mas eles querem guiar aqueles que estão no mistério divino. Eles querem mostrar sabedoria e inteligência, até da formação, para aqueles que já entendem dos mistérios divinos. Pelo menos um pouquinho, né? Nós não entendemos tudo, não.
Mas é por isso que eu te falo, acorda, bate a mão na tua cara, meu irmão. Sacode a poeira da tua vida, se levanta como um soldado, fica na presença de Deus no meio da madrugada, que você vai ver que Deus vai começar a falar com você. Deus vai falar com você. E aí você vai ser purificado dos teus inumerosíssimos pecados, como eu tô sendo dos meus. E Deus há de ter misericórdia de nós. É aí que a gente começa a se tornar amigo de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus quer para mim e para você. Eu quero só falar mais uma coisa. A história de São João Crisóstomo. Por que ele é Crisóstomo? Boca de ouro significa essa palavra. Mas por que ele era Crisóstomo? Eu achava que era porque ele era um bom pregador, mas não é por causa disso. Foi porque ele estava em vigília, em adoração no Santíssimo Sacramento. E aí, meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora apareceu para ele e falou: Bendito seja meu filho, por você adorar meu filho durante a madrugada, em espírito e em verdade diante dele. Mas o que você pensa de mim? O que você fala a meu respeito? Assim como Jesus falou para os discípulos um dia: O que vocês acham que eu sou? E São Pedro falou: É o Cristo, Filho de Deus. São João Crisóstomo começou a louvar Nossa Senhora. E o louvor de São João Crisóstomo demorou 4 horas e meia falando os louvores. Às vezes a gente recita uma ladainha Nossa Senhora, a gente acha que é alguma coisa. A gente já acha que é muita palavra para recitar. Ele ficou 4 horas e meia louvando Nossa Senhora com palavras diferentes. E ao término disso, Nossa Senhora mandou ele parar e falou: A partir de hoje não chamarás somente João, mas chamarás também Crisóstomo, isto é, boca de ouro. É isso que Deus quer para mim e para você. Mas como ser igual São João Crisóstomo, meu irmão? Quando eu começo a louvar Nossa Senhora falando que ela é rainha do céu, soberana dos anjos e dos santos, quando eu começo a falar que ela é bendita, que ela é imaculada, que ela é virgem, sempre virgem, as palavras me faltam na boca. Como imitar São João Crisóstomo? Tá aqui a imitação de São João Crisóstomo. Nenhuma oração é mais eficaz, Nossa Senhora falou para São Domingos, o Beato Alano e até para São Luís de Montfort. Nenhuma oração é mais eficaz e mais louva ela e deixa ela feliz do que o rosário. Passa as horas do teu dia rezando o rosário. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Reza 1000 Ave Maria por dia que vai dar o louvor de São João Crisóstomo. 4 horas seguidas. Tá o segredo no rosário, meu irmão. Caleje os lábios em louvar Nossa Senhora, que você vai ser íntimo dela e íntimo de nosso Senhor. Sustenta o bom combate na madrugada, porque é na madrugada que Deus fala ao homem. Fica na paz, que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima.